Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos às nossas lives das sextas-feiras, a partir das 21 horas, pela TV Galáctica. Agradeço, como sempre, muito ao Wagner Dorim, à Karen Rodrigues, à TV Galáctica, por me proporcionarem este horário para estar com vocês sobre assuntos ligados à área holística, espiritualista, magista, ocultista, ufológica, egiptológica, civilizações antigas, enfim, tudo que concerne a autorrealização e o despertar do ser humano, principalmente nesse período de transição de eras. Não somente da minha parte, mas de toda a equipe que compõe a TV Galáctica de uma forma geral. E também a minha escola, quer dizer, minha, claro que não. Eu sou apenas o condutor e transmissor de uma escola muito antiga, reativada em 1996, a Pilares de Hermes, Escola de Mistérios. Agradeço a Clarissa, responsável por me pôr no ar, pela estrutura logística de todo esse processo, e especialmente a vocês todos que aí estão acompanhando, apoiando, prestigiando este trabalho, como sempre digo, investindo o seu precioso tempo. Muito obrigado a todos vocês. O tema de hoje é bastante interessante e, com certeza, não cabe apenas nesta live. Outras virão a respeito, assim como de temas que já foram passados que terão continuidade a seu tempo. O tema de hoje é mentor ou mentores espirituais e anjos da guarda. Muita confusão e muitas informações distorcidas a respeito desse tema vêm à tona, e até a forma das pessoas, algumas delas, obviamente, de lidar com esse tema e com essa prática. Tem uma variedade muito grande. E, como não podia deixar de ser, de um lado, um ceticismo, e de outro, o que é bem pior, um apego demasiado a determinados temas incutidos nesse aprendizado, vamos dizer assim, que é o fanatismo. Fanatismo, a meu ver, e a ver de muitos ocultistas, é muito pior do que um ceticismo. Não que o ceticismo seja ruim, muito pelo contrário, ele é necessário, mas o fanatismo é totalmente dispensável. Pessoas que se apegam a determinados valores que, em sua maioria, são incutidos, como foi dito, e acham que consideram essa uma verdade única, sem uma abertura mental para qualquer outro tipo de conhecimento. Mas isso aí é uma outra coisa, não devemos nos ater a isso, mas foi necessário frisar, porque é levado também dessa forma esse tipo de conhecimento, com respeito à nossa mentoria espiritual e à assessoria do Anjo da Guarda. Muito bem. Para iniciarmos, convém lembrar, situar, melhor dizendo, o nosso processo evolutivo. Porque não somos compostos apenas do corpo físico. Não estamos somente aqui, neste plano tridimensional. A nossa jornada numa encarnação é um tanto quanto complexa, porque ao encarnarmos, existe um tempo de maturação dos nossos corpos e da nossa consciência. Em resumo, nos primeiros 7 anos de vida, na infância, nós maturamos muito bem o nosso corpo físico. Toda a estrutura que é fornecida à criança, especialmente no campo físico, fica para o resto da vida. Como também fica para o resto da vida
a parte relativa aos 30 anos, de 28 a 35, 36 anos. Isso varia um pouco, dependendo da pessoa. Então, toda a estruturação física se dá durante esse período de 7 anos. A pessoa chegou dos outros planos, de planos fora do campo físico, há pouco tempo, é muito recente, então é muito comum a criança até os 7, 8 anos, dependendo do potencial dessa alma, muito mais tempo, o contato mais direto, não só com outros planos, mas também com seres dessas outras realidades existenciais das quais ela acabou de chegar. Então, pela sua fragilidade estrutural que está sendo inicialmente composta, a atuação e a presença do chamado anjo da guarda, muitos consideram o anjo da guarda desencarnado, alguém desencarnado da egrégora do indivíduo. Mas existe uma complexidade em cima disso, porque o ser desencarnado, que faz parte da egrégora daquele indivíduo, né, assume uma mentoria diferente e independente da hierarquia angélica que assessora este mesmo indivíduo. Existe uma parte da hierarquia angélica, né, que é a hierarquia dos anjos, é a hierarquia angélica mais próxima ao ser humano, ao mundo tridimensional, material, embora não interaja com o nosso mundo de uma forma direta, com raríssimas exceções, tá? Os anjos da guarda é a hierarquia angélica que assessora a cada um de nós. Cada um apresenta justamente essa assessoria individual com o intuito da proteção dentro de um complexo sistema de reencarnação, especialmente, como disse, nos primeiros 7 anos de vida. A assessoria é intensa. E, a partir daí, essa assessoria começa a ficar cada vez mais indireta. Essa ação da hierarquia angélica, que tem uma função de proteção, como foi dito, e está totalmente ligado ao chamado gênio guardião, ou chamado gênio guardião da vida, que são um dos 72 nomes divinos, que atuam todos os dias do ano, cada um dos 72 atua um dia, e atua durante 20 minutos, durante 24 horas, no seu horário específico, e o dia inteiro no seu dia, além dos seus 20 minutos, estão ligados justamente à data de nascimento de cada indivíduo, a hora de nascimento de cada indivíduo, formando um complexo de atuação angélica com respeito à guarda de uma pessoa. Evidentemente, o nosso livre-arbítrio ele não é aviltado, e conforme esse livre-arbítrio, entre aspas, fica mais maduro, a ação é cada vez mais indireta, mas está sempre presente. E convém, nesse conhecimento, no sentimento que cada um tem em se dirigir ao alto, ou não, em se dirigir ao divino, o interesse, a busca e a procura por essas hierarquias, por essa proteção. Deus delega poderes. Quando se dirige diretamente a ele, você fala com seu Deus interno, você fala com o Deus do planeta, com o Deus do sistema solar, que é o Logos, com o divino que está presente em tudo e dentro de nós. E como ele delega poderes, existem hierarquias como as angélicas que, obviamente, deliberam ações dentro do que necessitamos e, certamente, de acordo com o nosso merecimento. Então, existem
dependendo do nosso estado de espírito interior, do nosso momento positivo ou negativo, uma atuação na mesma proporção dos gênios e dessas hierarquias angélicas. Lembrando que quem está familiarizado com o assunto convém pesquisar, depois eu vou falar especificamente sobre esse assunto numa live futura. Gênio é gênio, anjo é anjo. Mas os dois estão coligados. E o anjo da guarda, ele protege principalmente as crianças, mas está presente o tempo todo. Quanto mais maduros ficamos e mais exercemos o nosso livre-arbítrio, mais precisamos evocar a sua atuação e não aguardar de braços cruzados que ele atue sozinho. Existe a necessidade de fazermos a nossa parte nesse processo, na procura desta consciência, desta inteligência a serviço do divino para amparar todo ser humano na Terra. Então, não espere que ele atue sozinho. Se existe a fé neste aspecto da atuação divina por intermédio desses seres. Eles não vão fazer nada que você não queira, não vão fazer muito menos nada que a vontade do Pai não queira ou seja exercida. Então, a atuação do anjo da guarda, de um ponto em diante, é muito parecida com a atuação do mentor espiritual. Nesse ponto, existe uma convergência. Quando numa oração, num pedido, você procura um contato, não somente com o anjo da guarda, mas especialmente com seu mentor espiritual, uma mentoria espiritual, no sentido de orientação, proteção, instrução, etc., ou uma assessoria, isso vai depender muito de nós em sentir a atuação dele. Então, o primeiro aspecto, quando se pergunta que tipo de trabalho devo fazer pelo meu processo de desenvolvimento e na comunicação com os seres que me amparam, porque muita gente busca o mentor espiritual, muita gente busca o anjo da guarda, muita gente quer saber o nome dele, muita gente pergunta, obviamente, de onde ele vem, qual a sua natureza, e, principalmente, acha que o mentor espiritual está à disposição para realizar tudo aquilo que precisamos, que queremos, que necessitamos, que desejamos, etc. E não é nada disso. Os mentores, os mestres, os guias, os protetores, os orientadores, as hierarquias angélicas não estão ao nosso dispor. Não é assim que funciona. Estão nos amparando, nos protegendo, nos orientando, mas precisamos erguer o nosso braço para que eles possam nos tirar do buraco que estamos, por exemplo. Então, o mentor espiritual não vai fazer nada, nem o anjo da guarda, que seja contra o seu processo evolutivo, seja contra provas que passamos para a nossa própria educação espiritual. Como já numa mensagem e numa explanação de Divaldo Franco, por exemplo, quando ele menciona esse intercâmbio com o mentor espiritual, ele foi bem claro, e é assim que funciona. A tempestade chegou, a chuva chegou, ele não vai tirar você da chuva, ele vai te dar a oportunidade de abrir um guarda-chuva, vai te oferecer um instrumento para que você faça o seu trabalho. Você abra o seu guarda-chuva, como se diz, por exemplo, na Marinha, o grande e verdadeiro marinheiro, o homem do mar, ele não reclama da tempestade, ele ajusta os panos, ajusta as velas.
É a oportunidade que a nossa maestria espiritual, os nossos mentores e anjos da guarda nos dão de aprendermos e executarmos por nós mesmos aquilo que nos é orientado e os instrumentos que são fornecidos, porque em nenhum momento somos desamparados ou abandonados. O Pai Celestial, o Pai Maior, está sempre conosco. E nossos mentores, quando nós chamamos, clamamos, eles estão presentes. Só que, por uma elevação consciencial e espiritual enorme, eles, na maioria das vezes, não se deixam notar. Por simples humildade. Não só por isso, mas saibam, ou lembrem, que os mentores espirituais não passam a mão na cabeça de ninguém, não passam a mão na cabeça daqueles que eles acompanham, muito pelo contrário. O iniciado, o desperto, ele evita até esse contato com a mentoria espiritual, porque quanto mais ele puder resolver por si mesmo todas as suas questões, seus desafios, superá-los e sublimá-los, melhor. Quanto mais você aprender a andar sobre os seus próprios pés na vida física e espiritual, mais eles abrirão o caminho para que este caminho seja conduzido verdadeiramente à luz. Os mentores espirituais, os anjos da guarda, eles não estão para resolver nossos problemas, questões e desafios por nós mesmos criados. Eles oferecem as condições para que superemos isso, que enfrentemos os desafios e até mesmo, em alguns momentos, oferecendo guardas, chuvas ou instrumentos para amenizarmos e sairmos, nos protegermos das tempestades. Ele não está de plantão o tempo todo do seu lado, mas muitas vezes nós não percebemos e não os vemos, ou procuramos saber sua natureza, seu nome, e não nos é autorizado a isso, não somente pelo fato do seu anonimato e humildade, mas pelo fato de que não estamos, na maioria das vezes, preparados para saber, preparados para vê-los e preparados para interagir com eles, porque isso implica em autoconhecimento. Sim, isso implica em, ao conhecê-lo, conhecer a si mesmo, conhecer sua própria egrégora, que ele faz parte, conhecer pela missão dele a sua, e muitas vezes não temos condições de encarar a nós mesmos. O autoconhecimento é um processo. E um grande mestre espiritual, como ele não passa a mão na cabeça, ele, especialmente os de origem oriental, são severos, são rigorosos, e não podem deixar de ser, para que possamos ter uma condição de esclarecimento e discernimento sobre nós mesmos e o que precisamos descobrir por nós mesmos para a nossa evolução. No máximo, eles dão uma dica ou outra e mostram, olha aqui, ó, tua ficha aqui, você repetiu esse processo em várias encarnações, não aprendeu quase nada, volta lá e faz. Como já explanou numa experiência pessoal uma pessoa muito querida, e por mim tem o meu maior respeito, por exemplo, Wagner Borges, no contato que ele teve com um dos seus mentores espirituais. E como faço isso, mestre? Não sei, problema seu, você criou o problema, você que resolva. Agora você tem que resolver isso aí, se vira. Mentor espiritual é isso. Não é, ó querido, ó amados, ó irmãos, até mesmo nas mensagens, canonizações. Não é assim que eles agem. Muito menos extraterrestre tem essa linguagem.
E intraterrenos também não. Então, seres dimensionais sérios, eles são extremamente objetivos. Não existe embromation. Nós é que fazemos isso. Procuramos desculpas, justificativas e fugas para adiar um processo inevitável, que é a nossa evolução, autorrealização, autoconhecimento. Que não é um processo fácil, porque encaramos o maior inimigo, nós mesmos. Centrar o que pensa, o que sente, o que age, a mente que pensa, a mente que sente, a mente que age, como os egípcios diziam, e Platão assimilou e repassou. E dentro da mente que pensa, nós temos a palavra. Se não centralizar isso, não existe busca que tenha frutos. Só existe girar, 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 sem chegar a lugar algum. Pois enquanto, eu sempre falo isso em algumas lives, você pensa uma coisa, fala outra, sente outra e age de outra, não vai se chegar a lugar nenhum, em nenhum momento, em nenhuma prática, em nenhuma busca. E é o que mais nós fazemos, ainda usando máscaras. Por isso que eu digo que também um grande caminho para o reencontro com a sua egrégora, com seus mentores, é ser você mesmo a cada dia e a cada dia procurar ser melhor do que já foi. Isso demanda esforço, isso demanda trabalho, num período de transição de eras em que todo mundo quer aqui, ó, na palma da mão, na palminha da mão, tudo pronto, e isso não existe. É se enganar. E o seu mentor espiritual, provavelmente, em mais de 90%, ele foi algum parente consanguíneo em alguma vida anterior. Ele foi algum mestre, algum orientador, algum instrutor, algum amigo, alguém que assumiu espiritualmente uma responsabilidade por amor de estar com você e te orientar da melhor forma possível. E esse mentor, ele muitas vezes não aparece porque outros vêm na frente, porque o processo de conscientização e esclarecimento cósmico e mudança interna leva naturalmente a esse processo. Porque a egrégora ou o egrégore espiritual, que é vasto e profundo, de cada um de nós, e que em um determinado ponto se une a outras egrégoras, fazendo parte de um grande todo, de um grande tronco, e você inclui tudo que você puder imaginar, até mesmo as formas de pensamento, as orações, etc., toda a energia demandada e todos os seres ao longo de milênios e milênios e milênios de encarnações suas e deles, e a atuação sempre no anjo da guarda, que pode ser diferente de outro a cada encarnação, assim como o chamado guardião do umbral e o espectro do umbral, que também todo mundo carrega, fora o seu ajuntor. Nossa família espiritual é bem interessante. E como eu estava dizendo, nesse seu processo, numa encarnação ou em várias, um vai abrindo caminho para o outro. No início, os seres que estavam com você estavam abrindo caminho para outros seres, que, por sua vez, abrem caminho para outros e outros e outros, quanto mais preparado pela vida e pela sua consciência, e principalmente por suas escolhas, você estiver. Até o verdadeiro mentor aparecer, outros já apareceram, e ele vai continuar dependendo de você, do seu caminho para algo maior, até chegar à questão do Logos e à questão divina e a sua fusão com o divino. Eles estão aí para abrir o caminho para o divino, desde que você se disponha a isso.
Isso é muito importante. Então, não se preocupe se eles estão com você ou não, eles sempre estão. Como foi dito aqui, e não só por mim, em nenhum momento, ninguém fica abandonado. Eles não te abandonam, Deus não abandona, não afasta, não deixa ninguém na mão. Por pior situação que você possa passar, esta situação ou estas situações, esses desafios, e não problemas, e sim oportunidades evolutivas, são provas que precisamos passar. Provas, não testes. Porque é para valer o tempo todo. A vida não tem ensaio. Então, ainda mais nesse período que passamos agora. Como costumo dizer, escolher as verdadeiras prioridades para voltar a gerar luz e sublimar os nossos corpos e a nossa consciência. Sempre com a ajuda deles. Estão aí para ajudar a ficarmos nos trilhos ou sermos reconduzidos aos trilhos, dependendo, mais uma vez, de nossa escolha. Sempre nossa escolha. E quanto mais vibramos negativamente, mais esses seres se afastam. E como não existe vácuo no universo, outra coisa vai ocupar o lugar. E cria-se um modo contínuo que é necessário cortar pela raiz. O desperto, aquele que expande sua consciência cada vez mais, que entra em contato com o seu eu divino, ele tem um discernimento maior nesse despertar, por conta desse despertar, e sabe cortar cada vez mais o negativo, a distração, o apego, cada vez mais perto da raiz. Cada vez mais rápido, cada vez mais imediato, para que aquilo não frutifique. Como os antigos indianos diziam, não somos responsáveis pelos pensamentos que chegam às nossas cabeças, pois nós somos transmissores e receptores. As ondas de pensamento estão no ar, mas nós somos total e absolutamente responsáveis em manter esses pensamentos aqui ou não. E quanto mais positivo você estiver, vibrações de luz, centralização do corpo e da mente em centralizar justamente o que pensa, o que fala, o que sente e o que age, ou seja, ser você mesmo e ser coerente. Quanto mais você vivenciar aquilo que você fala, aquilo que você prega, mais próximo é o caminho para uma interação maior com os seres que te guardam, que te abrem caminho para o divino. Então, não se preocupe em querer saber o nome do seu mentor. Isso é ego. Por incrível que pareça. Ah, mas não é possível, não é. Né? É. Para que você quer saber o nome? Ele vai te dizer o nome na hora que ele achar que deve. Repetindo, ele não está à sua disposição, ou eles não estão à sua disposição. As naves não vão chegar aqui, mandar uma luz sólida em você, te recolher para te tirar dessa. Como muita gente acredita por aí. Faça a sua parte para interagir justamente com essas hierarquias. Eles não vão fazer o que cabe a nós fazermos, mas eles darão todos os outros passos junto conosco para que, depois que nós dermos o nosso primeiro passo. E eles incentivam, exortam, estimulam, fazem de tudo para que nós
possamos dar o primeiro e definitivo passo de retorno ao religare à casa do Pai. Como filhos pródigos que somos. Então, não somente o mentor e o anjo da guarda vão fazer o que cabe a você fazer, mas eles vão se abrir e se mostrar de acordo com o seu mérito, no seu devido tempo, com as necessidades evolutivas, com as escolhas que você faz, nesse todo processo, nesse processo como um todo, melhor dizendo. Então, não se preocupem, eles estão sempre conosco. Repito, não queiram saber seus nomes. Essa entidade é da onde? É do Oriente? Que encarnação foi? Como aconteceu isso? Como é que foi a vida com ele? Foi realmente isso? Por que ele está me acompanhando? Isso não realmente importa. O que importa é o trabalho final realizado. Depois, se for o caso, você vai saber de tudo. Então, relaxe a sua mente e o seu coração. Mais uma vez, saibam que estamos num momento muito delicado, planetário, de escolhas seríssimas, na vibração planetária que se altera a cada dia até a mudança vibracional ascensional definitiva. E aquelas consciências, almas, no religarem com o seu espírito, com a sua centelha divina, com a sua mônada, nesse processo, ou não, acompanhando este final de Kali Yuga, que, pela tradição antiga, ainda tem um tempo para se consolidar até entrar na nova era, na nova raça, sexta raça raiz. Lembrando, mais uma vez, estamos na quinta sub-raça da quinta raça raiz, entrando na sexta sub-raça e depois a sétima para a sexta raça raiz, muito diferente, mais evoluída, mais consciencial, mais espiritual do que a nossa. Mas o trabalho é feito hoje, é feito agora, a partir dessa transição de eras que acontece por um motivo muito sério. E você, assim como eu, assim como todos nesse planeta, escolhemos encarnar aqui, agora, nesta época, por um motivo muito sério e muito grandioso. Tenham isso em mente e não se distraiam mais com bobagens e nem entrem em canoas furadas daqueles arautos, entre aspas, do Apocalipse, que acham que conhecem alguma coisa. Porque nós todos, sem exceção, não conhecemos nada do universo. Somos eternos aprendizes. Estamos aqui, vocês, eu e todos, nesse processo aqui, encarnados no planeta tridimensional ainda atrasado e primitivo, para aprender o que é ser um ser humano. Porque as hierarquias superiores não consideram que somos ainda seres humanos. Estamos no caminho. O ser humano ainda não está pronto. Só ficará ao final da sétima raça. Ainda estamos no final da quinta. Tenham isso em mente. A consciência da responsabilidade e a grandeza de estar encarnado neste momento planetário. Final de Kali Yuga. São 4 grandes eras ou yugas, segundo o Vedanta. A Idade de Ouro, a Idade de Prata, a Idade de Bronze e a Idade de Ferro, segundo os gregos. Segundo o Vedanta, Satya Yuga, respectivamente, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, Idade do Ferro, de inversão de valores, de tudo que nós vemos aí de hediondo, é da era que vivemos. E não entrem nessa onda, porque você pode fazer no seu interior e no seu entorno uma idade do ouro no meio do lodo,
no meio de um Kali Yuga. E não embarquem, por favor, nessa canoa furada da pilantragem Yuga e da picareta Yuga, porque o Kali Yuga gerou o picareta Yuga e o pilantra Yuga. Não entrem nessa. Confiem em si mesmos. Não deleguem a outros o que cabe a você. Pés no chão, olhos no horizonte, mente no infinito. Não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz, porque não há deserto que nunca se acabe. Non nobis Domini, non nobis sed nomini tua ad gloriam. Não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Assim era o lema templário. Nada mais atual. E aqui me despeço. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Wagner Dorim, Karen Rodrigues, TV Galáctica, por essa oportunidade. Obrigado, Clarissa, por me pôr no ar. Obrigado a todos vocês que estiveram aí até agora conosco. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê. Jat Ra. Om Tat Sat. Muito obrigado.